A promessa da tecnologia serverless é fantástica, não é? A ideia de escalar aplicações sem limites, sem esforço, é quase mágica. A infraestrutura simplesmente se adapta à demanda. Só que aí, de repente, essa mágica parece que falha. As aplicações começam a ficar lentas, a gente começa a ver aquele famoso throttling e parece que uma função está atrapalhando a outra. O que deu errado? Essa é a pergunta de $1 milhão que a gente vai responder hoje. Vamos investigar a fundo os cold starts, o throttling e o efeito dos vizinhos barulhentos que causam tanta dor de cabeça, mesmo num ambiente que deveria escalar sozinho. E para desvendar esse mistério, este é o nosso mapa. Vamos entender o paradoxo da escalabilidade, explicar o que é concorrência de verdade, mostrar as duas alavancas de controle que temos, comparar uma com a outra, revelar um limite de velocidade que fica escondido e, no final, aprender a dominar isso tudo na prática. Vamos começar com o tal do paradoxo. A escalabilidade automática do Lambda é, sem dúvida, muito poderosa. Mas ela tem umas nuances, uns detalhes, e ignorar esses detalhes pode criar gargalos de performance justamente onde a gente menos esperava. E agora, a gente chega no conceito-chave, aquele que faz tudo se encaixar. Pode se preparar, porque esse aqui é o momento ahá, em que o mecanismo por trás do Lambda vai ficar cristalino. E o conceito é esse: concorrência. Falando de um jeito bem simples, é o número de requisições que estão rodando na sua função naquele exato momento. O ponto aqui não é quantas chegam por segundo, mas sim quantas estão sendo processadas ativamente em paralelo. Dá uma olhada nesse diagrama. Quando chega a primeira requisição, o Lambda cria o que a gente chama de ambiente de execução. A fase init é o famoso cold start, onde ele prepara tudo. Depois, a fase invoke roda o código. E durante todo esse tempo, o ambiente fica ocupado. A grande sacada vem agora. Se uma segunda requisição chega e aquele ambiente já terminou o trabalho anterior, ele é simplesmente reutilizado. E isso evita um novo cold start, o que deixa a execução muito mais rápida. Tá, mas e se o tráfego explode de repente? Esse slide aqui mostra isso de um jeito brilhante. O Lambda simplesmente começa a criar novos ambientes em paralelo para dar conta do recado. Pensa num restaurante que vai abrindo mais mesas conforme a fila de clientes aumenta. É exatamente isso. É a escalabilidade por concorrência em ação. Então, o ponto crucial é: como a gente calcula a concorrência que uma função precisa? A fórmula é bem direta. É só multiplicar as requisições por segundo pela duração média de cada uma delas. Isso mostra que não é só o volume que importa, mas também o tempo que cada execução segura um ambiente. A boa notícia é que a gente não precisa só assistir a tudo isso acontecer. A AWS nos dá duas alavancas de controle, duas ferramentas para a gente gerenciar esse comportamento e resolver aqueles problemas que a gente falou lá no começo. De um lado, temos a concorrência reservada. Pensa nela como uma rede de segurança, que garante um espacinho para sua função e, ao mesmo tempo, coloca um teto nela. Do outro lado, a concorrência provisionada, que é tipo um turbo, um nitro, que mantém os ambientes já quentinhos, prontos para uso, eliminando os cold starts. Ok, agora vamos mergulhar um pouco mais fundo em cada uma delas para entender de vez quando e por que usar cada uma. Olha só essa imagem da concorrência reservada. A função laranja tem um espaço garantido de 400 unidades. Quando o tráfego bate nesse limite, ela para de escalar, começa a rejeitar requisições, essa linha vermelha aí. Isso protege ela das outras funções, mas também coloca um limite bem rígido. Agora, a concorrência provisionada. Como a gente vê aqui, ela mantém 400 ambientes prontinhos para uso imediato. Mas o mais legal é que, se o tráfego passa disso, a função não para. Ela pode continuar escalando usando o pool de concorrência normal da conta. É uma mistura de prontidão com flexibilidade. E essa imagem aqui resume a diferença de um jeito perfeito. Na reservada, um ambiente que fica sem uso por um tempo pode ser desligado. Resultado? Na próxima requisição, tem que passar por um cold start de novo. Já na provisionada, não. O ambiente fica ali quentinho, só esperando o trabalho chegar para agir na hora. Para resumir tudo nessa tabela, a reservada é ótima para proteger aquela função super crítica ou para não sobrecarregar um banco de dados, por exemplo. Já a provisionada é a escolha certa para aplicações que não podem, de jeito nenhum, tolerar a latência de um cold start. A grande diferença? Custo. A reservada não tem custo a mais. Já a provisionada tem, porque aqueles ambientes ficam ligados o tempo todo. É aquela troca clássica entre custo e performance. Agora, vamos para uma dica de especialista.
Tem um detalhe que muita gente não sabe e que pode causar throttling mesmo quando as contas de concorrência parecem estar certinhas. É o pulo do gato. Vamos imaginar um cenário. Uma função recebe 30.000 requisições por segundo. E cada uma é super rápida, leva só 20 milissegundos. Se a gente jogar isso na nossa fórmula, a concorrência necessária seria de 600. Bom, o limite padrão de uma conta da AWS é de 1.000 execuções concorrentes. Se a nossa função precisa de 600, parece que tem bastante folga, né? Deveria funcionar sem problemas. Pois é, errado. E aqui está a armadilha. Existe um segundo limite bem menos conhecido. A conta só consegue lidar com 10 vezes o seu limite de concorrência em requisições por segundo. Com o limite padrão de 1.000, isso dá um teto de 10.000 requisições por segundo. A nossa função, com as suas 30.000, sofreria um throttling absurdo mesmo tendo concorrência de sobra. Certo. Com toda essa teoria na cabeça, chegou a hora de colocar a mão na massa. Como a gente aplica todo esse conhecimento para gerenciar as funções de um jeito eficiente no mundo real? O primeiro passo sempre é medir. Esse gráfico do CloudWatch, que mostra a métrica Concurrent Executions, é o seu melhor amigo. Analisar os dados reais de tráfego de uma função é o único jeito de tomar uma decisão informada sobre configurar concorrência. Sem esses dados, qualquer configuração é só um palpite. E isso nos traz à reflexão final. A questão não é mais se as funções Lambda conseguem escalar. A gente sabe que conseguem. A questão é como elas estão escalando. Com as ferramentas e o conhecimento que vimos, a pergunta que fica é: as funções da arquitetura de cada um estão escalando de forma realmente inteligente? A resposta agora está em nossas mãos.